Nesse vídeo eu vou te explicar como saber se você tem valores a receber do governo, mais especificamente do INSS, caso você tenha pago alguma coisa a mais. Então, não perde. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel, sou um dos sócios aqui da Bonet, uma empresa especializada em tributos e finanças para profissionais da área da saúde, mais especificamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como calcular os valores que você pode receber de volta do governo caso você tenha pago o seu INSS a mais do que você deve. A gente explicou o porquê as pessoas pagam a mais INSS nesse outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima. E esse vídeo aqui é um passo a passo de como utilizar a nossa ferramenta, que está no link aqui na descrição, para calcular possíveis valores a receber do INSS só com o teu imposto de renda na mão. Então vamos para o passo a passo. A planilha tem mais ou menos essa cara. Talvez aqui na parte de cima apareçam algumas mensagens de habilitar conteúdo, de que a planilha possui alguns links, mas você pode ficar tranquilo que são só os links das fórmulas entre as planilhas e alguns links externos, como que levam para o nosso site, que levam para o nosso Instagram, que vocês vão ver lá no final, certo? Mas podem ficar tranquilos. A segunda aba aqui mostra como utilizar essa ferramenta, certo? Para isso, você vai precisar da última declaração do seu imposto de renda, beleza? Tendo a declaração em mãos, você vai procurar aqui por rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, certo? Achando essa guia aqui, que é essa seção aqui, você vai poder olhar tudo que você recebeu de remuneração de diferentes fontes pagadoras, certo? Então aqui, nessa seção, você vai poder olhar o nome das fontes pagadoras, o CNPJ delas e quanto foi recebido de cada fonte, certo? Mais um pouquinho para a direita, nessa mesma tabela, você consegue observar aqui a coluna de contribuição previdenciária oficial. Isso aqui é tudo que você recolheu de INSS, seja que foi pago pela empresa, né, destacado da tua remuneração como autônomo ou como CLT, seja o que você pagou como PJ lá em cima do Prolabore. Tá? Os teus recolhimentos vão estar nessa coluna aqui e ela é extremamente importante para fazer a utilização da nossa tabela. Antes de preencher os dados ali na calculadora, eu vou mostrar aqui quais são os dados que você vai preencher, certo? Primeiro, você tem que ter em mente que você precisa saber de qual modalidade você recebe de cada fonte. Então vamos supor aqui que o Machado de Assis, o contribuinte desse nosso exemplo, ele é sócio da editora dos livros de Machado de Assis, certo? Ele é sócio e ele recebe dessa empresa um prolabore, fora os lucros e dividendos dela, certo? Então se ele é sócio, ele recebe como empresário. Então a modalidade que a gente vai chamar aqui é a modalidade de empresário. Então a contribuição, isso aqui é o que ele recebeu e o que ele pagou de INSS como empresário. Agora vamos supor que da Academia Brasileira das Letras ele recebe como autônomo. Então ele recebe o dinheiro na pessoa física e a Academia Brasileira de Letras já destaca isso do pagamento dele, já recolhe automaticamente já na fonte, né? Então aqui ele recebeu como autônomo e aqui ele contribuiu como autônomo. E aí vamos imaginar que ele é funcionário do Banco das Letras. Então, se ele é funcionário, a gente vai chamar de empregado CLT, a modalidade, e isso aqui ele recolheu como CLT, destacado também no Olerite, diretamente pela empresa, certo? Então, para preencher os dados da calculadora, você vai observar esse tipo de célula aqui, que são as células editáveis, o restante você não consegue mexer, tá? E é assim mesmo. Os dados que você vai preencher nessas células aqui são o nome da fonte, quanto você recebeu, quanto você contribuiu de INSS. Além disso, você vai informar há quantos anos você recebe dessa fonte, ou seja, o Machado de Assis aqui virou sócio da editora do livro Machado de Assis ano passado. Então ele recebe fazem 2 anos, certo? A Academia Brasileira de Letras, ele é
ele recebe da academia faz mais de 10 anos. Então, ok, a gente aqui vai colocar um limite de 4 anos, então ele recebe mais de 4 anos. E do Banco das Letras ele recebe desde 2020, então ele recebe há 3 anos, certo? Essa aqui é a lógica. E também é importante saber aqui que esses valores que vão apresentar de crédito são uma estimativa, certo? Porque eles fazem uma projeção dessas fontes para 2023 e para os últimos 5 anos, né? Para os 5 anos anteriores, para os 4 anos anteriores, 2022, 21, 20 e 19, certo? São estimativas, mas as estimativas já estão corrigidas pela taxa Selic, então elas vão mostrar um valor aproximado, mas um valor bem próximo se houver créditos a serem recuperados, certo? Para você consultar melhor o que você recolheu dentro de cada ano, exatamente dentro de cada fonte, você pode dar uma olhada no seu CNIS, clicando nesse link aqui, mas a gente vai falar disso só no próximo passo. E você também pode acessar um passo a passo de como tirar esse extrato lá do CNIS, se você não quiser olhar a nossa próxima aula do guia, que vai falar exatamente sobre esse passo a passo. Você pode entrar nesse link aqui e ver como tirar esse extrato, certo? Mas para a gente fazer esse cálculo aqui, você vai precisar só do teu imposto de renda, tá? Do ano de 2022. Então, indo aqui para a parte da calculadora propriamente dita, a gente vai editar, como eu falei, essas células aqui, que tem essa flechinha vermelha e esse comentário de editar. No caso aqui eu já preenchi os dados, então o nome da fonte pagadora, da primeira fonte pagadora aqui do Machado de Assis é a Editora dos Livros, certo? Ele recebe como empresário na PJ e eu criei outros valores aqui, tá? Para ficar mais claro o cálculo. Então, vamos supor que ele recebeu durante o ano de 2022 R$11 mil e ele recolheu R$2 mil de INSS nos últimos 2 anos, certo? Então, 2023 e 2022. E da academia, ele recebe como autônomo, ele recebeu R$90 mil e ele contribuiu 20 de INSS porque essa fonte não respeitou o teto daquele ano. E nessa fonte, no nosso exemplo, ele recebe há mais de 4 anos, certo? Então aqui você pode alterar entre as 3 modalidades. E aqui, nessa aqui, você pode escolher entre 1, 2, 3, 4 ou mais de 4 anos, certo? O resto, você mesmo preenche digitando. Nesse exemplo aqui, a gente teria um crédito aproximado para esse cara desse valor aqui, tá? Em 2022. Por quê? O limite de recolhimento do autônomo em 2022 era de R$17.009 e ele recolheu R$20 mil dessa fonte. Ou seja, R$3 mil ele teria de volta com a correção da Selic mais 1%, daria esse crédito aqui de R$3.669, certo? Nesse exemplo aqui de cima, você pode ver que ele não excedeu o limite de recolhimento do empresário, que é 9.355 em 2022, e ele só pagou 2 mil. Então, por que tem crédito? Porque ele já excedeu em outra fonte, e na maior fonte pagadora dele, né, nesse caso. Tá? Então, como ele já excedeu em outra fonte, tudo que ele pagou a mais em todas as outras fontes, ele vai receber de volta com correção. Então, todos esses 2 mil aqui, mais a correção, ele vai receber esse crédito aqui de 2022. Aqui eu quero deixar claro que esses valores referentes a 2022, que são baseados no seu imposto de renda, são os mais próximos do valor real que você tem a receber. Tá? Então, o cálculo mais preciso que a gente consegue mostrar aqui é esse valor de 2022, tá? Que é baseado no teu imposto de renda, baseado nos limites reais de recolhimento do ano 2022. A única coisa que pode acontecer é que você, por exemplo, recebe de uma fonte como militar, aposentadoria de militar, ou uma outra fonte que não se enquadre nos pré-requisitos da recuperação de crédito, mas aí plano de saúde, PJ, CLT, a maioria se enquadra tranquilamente, tá? E aí aqui na etapa seguinte, a gente tem o resultado de todos os anos, tá? Então, aqui você pode ver mais ou menos o que você pode resgatar em 2023, tá? Então ele já aplica aí uma correção, alguns detalhes como a inflação, o teto novo de recolhimento e tudo isso. 2022 é um cálculo um pouco mais preciso e ele já projeta para os outros anos o quanto você pode recolher.
Aqui você pode ver que dá uma reduzida no valor, porque a gente informou na calculadora que ele recolhe como autônomo, como empresário, faz só 2 anos. Então, de 2021 para trás, não teria essa fonte para recolher também, tá? Senão o valor seria maior. Aqui a gente tem o que você pode recolher, então, você pode resgatar provavelmente em 2023. Aqui a gente tem o que você pode resgatar nos últimos 5 anos, a estimativa. E esse valor aqui é esse valor de 5 anos por fonte. Então, como empresário, o Machado aqui pode recuperar uns 4 mil, e como autônomo, se ele excedeu no mesmo tanto o limite de recolhimento nos outros anos, ele tem mais ou menos essa quantia aqui para recolher. Tá? E aqui a gente pode observar por ano. Aqui a gente tem algumas notas importantes, principalmente que esses valores aqui são aproximações, tá? Para a gente poder avaliar de forma simples as oportunidades de recuperação de crédito. Beleza? O cálculo exato ele pode ser feito por você, olhando lá o CNIS e olhando exatamente os tetos de recolhimento de cada ano, ou com a ajuda de um advogado tributarista, de um contador tributarista ou de um profissional que atue com esse tipo de serviço, tá bom? Aqui na planilha você vai encontrar aí um link para entrar em contato diretamente com a gente, se você quiser alguma ajuda nesse sentido, e aqui o link para as nossas páginas, então para o nosso site, para o nosso Instagram, para o nosso blog, para o nosso YouTube, em que a gente produz conteúdo semanalmente para ajudar vocês profissionais com esse tipo de situação, com esse tipo de imposto e com muitas outras situações financeiras e tributárias. Beleza? Eu agradeço você ter acompanhado os vídeos até aqui. Espero que esse passo a passo tenha sido útil para você. E qualquer dúvida, solicitação, só entrar em contato com a Bonet. Se você quiser, você pode seguir a gente aqui no YouTube, lá no nosso Instagram, e saber mais sobre os nossos serviços e a nossa empresa lá no nosso site. Todos os links aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.